No episódio de hoje, nossos paranormais pegam a estrada rumo à Fazenda Despertar Sereno, em Mairiporã, São Paulo. Um local com práticas terapêuticas e a presença da natureza. Com os olhos vendados, eles não sabem onde estão indo e nem os desafios que são testar a sensitividade deles. Algumas pessoas possuem uma capacidade psíquica extraordinária. Elas conseguem identificar as energias presentes num ambiente. E esse dom encantador, conhecido como clarissenciência, permite que paranormais acessem as chamadas memórias de parede de um local e vislumbrem os registros psíquicos que permanecem ali. Existe ainda um outro dom muito interessante, onde o paranormal consegue captar as energias, traços de comportamento e até as vivências de uma pessoa a partir de um objeto impregnado com as energias dela. Trata-se da psicometria. Neste e no próximo episódio, testaremos estas habilidades do nosso elenco. Mistérios paranormais. Hoje viemos ao Despertar Sereno, um espaço com práticas terapêuticas como a constelação sistêmica, que aqui é realizada de um modo diferente, com cavalos. Para entender melhor o que acontece aqui e o tipo de energia que habita este lugar, nós vamos conversar com ele, que é o idealizador do espaço, Robson Sereno. Robson, primeiramente, muito obrigado por nos receber. E eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas o que acontece nesse espaço. Bom, eu que agradeço vocês pela visita. Aqui é um espaço de cura, onde nós trazemos as pessoas ou para workshops, ou para imersões, ou para atendimentos sistêmicos com cavalos. E tudo acontece ali embaixo, na arena, junto com os cavalos. E o que é a constelação, para quem não conhece, e como que ela pode ser feita com cavalos? Qual que é o papel deles no processo? Os cavalos, eles são extremamente inteligentes, e na constelação, que é uma técnica, uma ferramenta para trazer consciência, principalmente para trazer o oculto ao visível, os cavalos, com a inteligência deles, eles fazem uma espécie de um scanner das pessoas e começam, através da comunicação não verbal do comportamento animal, revelar coisas ou informações dentro do campo sistêmico do cliente que ele não está vendo. Então ele traz o invisível à luz. Através dessa clareza, o cliente pode fazer escolhas com muito mais assertividade. O desafio vai ser feito no local onde você realiza essa prática sistêmica, né? Sim, que é a exatamente. Constelação. E você acredita que os cavalos podem captar também um pouco de como vai estar cada um dos paranormais e de repente reproduzir algum comportamento ligado à energia deles? Sim, com certeza. Se alguns deles estiver bastante nervoso ou raivoso ou quem sabe com medo, os cavalos vão mostrar um comportamento similar. Só que o mais interessante com os cavalos é que depois de mais ou menos 10 a 15 minutos, estando numa distância de até 3 metros dos cavalos, as pessoas têm coerência cardíaca. Então elas, se estão nervosas, elas ficam mais calmas e as coisas começam a fluir. Vai ser muito interessante, inclusive, conferir com eles o que é que eles perceberam depois do tempo que eles ficaram com os cavalos. Se algo dentro deles mudou, provavelmente sim. Muito interessante. Agora, por que cavalo? É um animal especial para esse tipo de prática? É feito também com outros bichos? Então, existem alguns trabalhos com outros animais. Algumas pessoas fazem não exatamente a constelação familiar, mas eles fazem trabalhos com as baleias, fazem trabalhos com os golfinhos, só que isso fica com a logística um pouco difícil. E dentro dos animais domésticos, digamos assim, o cavalo é o mais inteligente e mais fácil de se trabalhar. Tem pessoas que fazem também com cães e gatos, só que aí existe uma
uma domesticação muito forte, porque o cachorro está dentro do campo, se o dono faz, ele sai imediatamente do campo. Já os cavalos não. Os cavalos não têm esse ponto de vista de que eu pertenço a esse dono e eu tenho que ser fiel a ele. O cavalo é fiel a ele mesmo. E ele revela tudo com muito mais facilidade. Como são animais de manada, eles vão sempre estar se comunicando um com o outro, porque eles foram presa ao longo da vida. Então, qualquer sinal de perigo, eles correm. Então, eles são mais fáceis, dado o comportamento que eles têm em grupo. E aí, quando nós entramos no redondel junto com eles, eles vão me ver como mais um cavalo, como alguém que está junto deles. Mas o meu cliente ou uma pessoa estranha, eles vão fazer um scanner para saber o quanto que essa pessoa é ameaçadora para a sobrevivência deles. Através desse comportamento, a gente começa a trazer as informações que tem um fundo terapêutico no final. O grande objetivo é trazer clareza para que as pessoas saiam daqui com muito mais assertividade. Às vezes a pessoa está naquela dúvida, eu faço isso, eu faço aquilo. Às vezes o que é revelado aqui, ela vai direto para a escolha. Entendi. Agora, esse é um local de cura, imagino que trate das emoções das pessoas, das dificuldades, dos traumas, dos bloqueios e que mexa muito, né, com o lado emotivo, psicológico delas. Na sua opinião, quais são as energias que residem aqui e que são importantes dos nossos paranormais conseguirem detectar? Olha, aqui tem várias energias interessantes, porque na verdade o local está aberto para qualquer tipo de energia. Mas as energias que vêm com mais frequência que os clientes que vêm para cá são pessoas com travas sexuais, de forma geral. Essa é uma pegada. Uma outra são pessoas que têm problemas de depressão profunda e algumas que estão um pouco perdidas. E elas acham que tem talvez alguma coisa sobrenatural acontecendo com a vida delas. Então é muito interessante nos workshops femininos, por exemplo, as mulheres perceberem que elas estão com travas sexuais, que elas não estão se entregando como elas gostariam. Ao mesmo tempo, nós temos às vezes muitos casais que vão vir para cá, que elas estão a ponto de se separar ou buscando uma informação específica para fazer uma escolha, permaneço nesse relacionamento ou eu saio desse relacionamento. E também tem vindo um número bastante acentuado de pessoas com depressão ou com burnout. Elas estão exaustas e elas ainda não sabem exatamente qual tipo de atividade ou que tipo de escolhas elas podem fazer. Mas assim, eu já tenho de crianças de 8 anos a uma senhora de 99 anos. Então não tem, a questão, os cavalos não têm preconceito, nem tem um pré-julgamento. O que vier, eles trazem como clareza. Essa é a parte mais linda que eles fazem. Ok. Robson, nós vamos contar com seu apoio, né, para poder não só entrar na área dos cavalos, né, uma vez que eles já estão totalmente, né, habituados, acostumados contigo, mas também para avaliar depois como foi a performance de cada um dos nossos paranormais. Combinado? Combinadíssimo, vamos embora. Então já nós vamos saber quais serão os paranormais que vão participar desse desafio e como que eles vão desenrolar tudo por aqui. Mas antes de começarmos, eu vou me encontrar com os Almeidas que estão nos apoiando nessa jornada. O Rodrigo e o Léo vão falar pra gente sobre o nível de complexidade desse desafio. Olá meninos, tudo bem? Tudo ótimo. Como estão? Bem. Preparados para mais uma? Preparadíssimos. Vai ser incrível. Muito bom, vai ser incrível. Tô curioso. Rodrigo, na sua concepção, qual que é o nível de complexidade do que os paranormais vão viver hoje? Eu acho que é um nível muito alto, porque os médiuns estão acostumados, devido às provas anteriores, a locais muito pesados, onde aconteceram assassinatos, mortes, onde tem muitos espíritos trevosos ou perdidos, e aqui é um local neutro, um local bem gostoso. Então eu acho que eles podem estar com uma expectativa muito alta de algo ruim, e aqui é um local bom, então isso pode confundir muito a cabeça deles. Então eu acho que é um nível muito alto de complexidade. Pode surtir até como uma pegadinha, né, para eles. Com certeza. Eles têm que estar muito afiados para captar a energia correta desse local.
é, na verdade, não deixar a mente enganar, né? A mente racional Exatamente. enganar eles, né? Realmente Mas conseguir sentir, né? Eu acho que é uma das provas mais difíceis. Com toda certeza. E, Léo, o que você acha que eles podem captar em torno das coisas que acontecem aqui? As sensações, os pensamentos, você acha que podem ir por qual via? Du, eu ficaria muito feliz se eles captassem primeiro a energia dos animais, que eu acho que o cavalo tem uma energia muito forte, muito potente, então eu acho que se trouxerem isso vai ser muito bacana de ver. E eu acho que eles também podem captar a energia dos tratamentos que são feitos aqui. Então se eles trouxerem algo no sentido, algo sexual, algo de casal, criança, depressão, eu acho que vai ser muito assertivo e vai impressionar a gente. Você acha que eles podem, de repente, sentir algum receio ao passo que percebam que tem animais próximos e que isso pode também dar uma atrapalhada? Com certeza. Eu acho que a energia daqui é tão ampla que vai confundir muito eles. Eu acho que olha, eu não sei o que eu espero, mas vai ser uma caixinha de surpresa aqui. Bom, nós vamos contar com o apoio de vocês, né, para conduzir cada um deles, né, e avaliar também as performances. E já está na hora, pessoal. Vamos ver então como o nosso primeiro paranormal vai se sair no desafio. Olá, Kelly, seja muito bem-vinda. Obrigada. Como está? Obrigado aos meninos. Também. Kelly, nós estamos num local que o objetivo do desafio de hoje é que você sinta as energias desse local e traduza em palavras tudo o que você capta sobre esse lugar, o que de repente acontece aqui, o que é aqui, quais que são os tipos de energia que existem nesse momento no local. Só que a ideia é que você faça o desafio de máscara, ou seja, literalmente às escuras. Se for necessário, você vai poder andar um pouco pelo local, mas aí nesse caso os meninos, os Almeidas, vão te conduzir. Depois nós vamos retornar até esse local onde estamos, onde você vai falar ao máximo tudo que você captou. E para isso você vai ter 5 minutos, Tá ok? bom. Tá pronta? Tô. Vai ser necessário dar uma andadinha? Não, Não? não. Então, ok. Relógio na tela, o desafio começa agora. Quer dar uma andada? Pode ser. Pode ser. Eu vou pedir para os meninos te conduzirem. Eles estão entrando em cena. Vão pegar as suas mãos. Fica à vontade. Temos mais um tempinho. Eu posso me abaixar? Pode. Tô pronta já. Tá pronta? Ok. Eles vão te trazer aqui novamente. O que você sentiu? Eu fiquei um pouco emocionada. Esse lugar que a gente tá é como se fosse uma fazenda.
aqui é tipo um pasto e teve um acidente, tipo uma explosão. Não sei se é um avião, alguma coisa explodiu e morreram algumas pessoas. E tem algumas pessoas que ainda estão presas. Eu vejo fogo. Não sei se foi um avião, mas foi um impacto na terra. Teve uma explosão. Respira. É isso que eu sinto. A energia que existe agora aqui, como que é? Então, é uma energia de muita tristeza, de muita saudade. É uma energia de... Existe uma prisão emocional. Eu sinto uma prisão emocional aqui. Muito forte. Eu não sei se são pessoas que são conectadas a... Porque antes tinha me vindo como se uma casa... Antes tinha me vindo uma sensação de uma casa pegando fogo, alguém dando fim, assim, como se fosse dando fim numa família, sabe? E depois me veio essa questão dessa explosão, muito fogo, eu senti muita energia do fogo, eu senti muita tristeza, muito pânico, muito medo aqui. E agora, assim, é uma sensação de muita lembrança, de saudade, de tristeza, essa energia que me vem. Temos 1 minuto ainda, então você sente que tem energia de pessoas conectadas, que existem tristezas também Sim. no ambiente. E foram mortes drásticas, entendeu? Foi alguma coisa que chocou muito. Eu não sei, é como eu te falei, é como se para mim fosse uma explosão. Eu não sei se é uma casa explodindo, se é um impacto de uma aeronave, porque eu sinto as pessoas presas ainda, e gente conectada, assim. Eu sinto uma energia de tragédia. Ok. Respira fundo, então. Mais alguma coisa a ser dita para finalizar? Não, acho que é isso. Tá, perfeito. Eu vou tirar a sua venda, então. Eu vou te revelar onde você está e o que acontece nesse local, tá? Dá licença. Kelly Redígulo, como você pode ver, né? Realmente você está... num local aqui com animais, né, um rebanho de cavalos. E aqui ao meu lado, o Robson Sereno. Sim. Tudo bom, Robson? Tudo, e você? Acontece muita constelação aqui, né? Sim. É isso que nós iríamos te dizer agora. Esse é um local onde acontece constelações sistêmicas e as pessoas trabalham as emoções e padrões comportamentais, padrões que estão presas, curas diversas, Sim, Robson. bastante. Mas foi curioso o que ela trouxe da explosão, é que aqui próximo tem a pedreira onde os mamonas assassinos morreram. Nossa, eu vi uma celebridade. Foi uma batida, né? Eles estavam à noite, eles perderam o controle e eles bateram na pedreira aqui próximo. Então, você descrevendo o acidente aéreo, tem a ver não aqui com esse local, mas com aqui bem próximo. E deve estar aqui uns 3, 5 quilômetros no máximo. Eu não sei se é uma busca por ajuda, porque eu senti como se espíritos buscassem ajudas aqui, entendeu? Pode ser, ou dos clientes que vêm para cá com alguma temática parecida com isso. Para buscar auxílio. Isso. Bom, a Kelly foi impressionante, porque ela se conectou com a região aqui, né? Ela falou sobre um acidente aéreo, o desencarne de diversas pessoas, ela falou sobre muito sofrimento. Nós estamos bem próximos da Serra da Cantareira, onde aconteceu, em 1996, o acidente com a banda Mamonas Assassinas. Um acidente terrível que marcou a cabeça, a memória de todo mundo, e parece que ela se conectou muito com essa história, não é? Muito, e foi emocionante de ver, né? E se você for pensar na mediunidade, foi uma mediunidade muito expansiva, né? Porque ela não se conectou ao espaço, mas se conectou a quilômetros. Então, assim, uma coisa muito forte. E eles não têm noção de onde eles estão. Então foi muito impressionante de ver. O acidente deles realmente foi aqui perto, né? Não é tão longe assim. Mas foi impressionante, assim. Mas também não estava dentro da prova ali. Ela não conseguiu acertar basicamente o que acontece aqui no espaço.
Então, na verdade, quando a gente estava chegando, eu acredito que a gente já estava chegando no local, eu já comecei a sentir um mal-estar na van, né? E quando eu cheguei aqui, que eu pisei na terra, eu vi, assim, uma explosão. Eu vi pessoas como se fossem públicas, né, celebridade mesmo, e uma explosão. Eu vi uma aeronave chocando numa pedra, como se fosse uma pedra grande, e aí eu coloquei a mão na terra e senti muitas pessoas chorando a partida dessas pessoas. Por isso que eu achei que era talvez, eu me senti muito conectada a essa cena, né, e depois que eu descobri que o Mamonas Assassina foi aqui perto, e engraçado que me vinha muito aquela música, Mina, seus cabelos é da hora, eu falei, gente, o que tá acontecendo na minha cabeça? E eu acho que eu acabei entrando nessa cena. A performance da Kelly Ridículo foi bastante interessante e bastante intensa. O que me impressionou foi a hora que ela tocou no solo e ela percebeu aquela explosão. Mas o mais curioso é que ela se ligou muito mais a uma cena que está próximo daqui, que aconteceu, que foi uma grande comoção nacional, que foi a morte dos Mamonas Assassinas. Mas a ligação geral com o local específico, eu acho que ela não foi tão mais profunda. Mas foi interessante a captação dela em termos dessa emoção que ficou ainda, né? Permanece no coração do brasileiro. A minha participação, eu senti que foi muito boa, mas eu acho que eu captei muito mais o externo do que onde eu estava realmente, né? Eu acabei me conectando com uma cena muito no externo, mas eu gostei muito da participação, uma energia muito boa no local. No começo eu não entendi muito bem o que a Kelly estava captando, porque ela falou sobre fogo e sobre explosão, que não era o propósito da prova. Mas depois o Robson nos fez lembrar que aqui aconteceu, né, o acidente dos Mamonas Assassinas há anos atrás, e eu achei muito interessante, né, como ela teve uma mediunidade que conseguiu ir além daquilo que a gente estava propondo para aquele momento. E ela realmente se envolveu na situação, se emocionou, e depois que ela foi voltando, né, para o momento que a gente estava, né, e para aquilo que a gente estava propondo. Mas ela me surpreendeu, né, em relação a isso de ter conseguido captar um fato que aconteceu aqui perto e que mexeu com todo mundo. O que eu achei mais difícil foi me desligar dessa cena que eu já estava dentro, porque depois que eu me desliguei, eu comecei a sentir assim, que aqui era um local de muitas memórias, de muita cura, né, e aí depois eu descobri que era um lugar de constelação, então eu senti muitas memórias, era como se muitas pessoas, engraçado que me via, as pessoas se mexendo assim, ao mesmo tempo barulho de animal, então depois que eu descobri que era, né, a constelação com os cavalos. Vamos ver como vai se sair o nosso próximo Paranormal. Mistérios paranormais. Fábio Ricardo, como vai, meu amigo? Olá, Está tudo bem? Tudo Pode dar um bem. passinho para trás. Aqui está ótimo. Fábio, o nosso desafio de hoje envolve a sensitividade à clarissenciência. A ideia é que você faça ele de máscara, literalmente às escuras. E você vai precisar sentir as energias desse local que a gente está e falar o máximo do que você conseguir sobre os registros daqui, que tipo de energia tem, o que tem à nossa volta, o que acontece aqui. E se você quiser, você pode simplesmente ficar onde você está, sentindo as energias, ou se você quiser andar pelo local, eu vou solicitar os Almeidas que te conduzam. O que você prefere? Bom, eu estou no ambiente que é propício para isso. Para andar, eles podem te conduzir, se for necessário. Se possível, Ok, deles. eles estão vindo. Nós temos 5 minutos, você já pode andar, depois eles vão te trazer aqui novamente para a gente conversar a respeito.
bem? Tudo bem. Muito bem. Você conseguiu captar? Bom, eu vontade. sinto uma energia, às vezes, que, como eu senti no final, uma leve tontura. Isso me leva a sensações de algo que estão relacionadas a determinados cuidados com a mente de algum jeito. Sinto que tem energia de... Como eu venho desde o início sentindo, quando cheguei aqui, uma energia do meu preto velho falando de algo de cuidado, onde que leva exatamente para um caminho diferente do que foi sentido anteriormente. Então, um espaço que traz para quem busca aqui, às vezes até um pouco de sensação de cura, ou pelo menos de equilíbrio físico e mental. Traz eu sinto na realidade todo um aconchego. Diante do que o meu preto velho fala, é como se o que ele tem para trazer aqui são coisas que passaram e se faz necessário a mudança, o ciclo se renovar. Tudo foi pensado de uma forma no passado para trazer alegria, onde todas essas alegrias se fizeram presentes durante um período, houve uma transformação e ainda assim carrega essa energia onde o pulsar do coração ele faz mover as coisas que acontecem por aqui. Eu não senti uma vibração ruim, nem mesmo ele me mostra uma situação de energia ruim, a não ser a necessidade da busca de alguma questão de equilíbrio a toda volta. É algo que é como se, ao mesmo tempo, eu sentisse como crianças segurando a minha mão. Você falou sobre cura. Que tipo de cura? Então, é como se tivesse ligado a mente à questão do equilíbrio, né, do corpo. Né? Esse equilíbrio que às vezes, que nem eu sinto o meu corpo em desequilíbrio. Por isso você se desequilibra. Exatamente. Então, assim, é algo que é como se eu tivesse que montar, vamos dizer, a cavalo para poder manter a minha coluna reta. A sensação é essa, algo que eu preciso ter equilíbrio para ter mobilidade. Tudo isso está ligado ao sistema nervoso que vai para a cabeça e, ao mesmo tempo, isso traz uma conexão do chakra cardíaco muito forte de emoção. É como dois corações pudessem pulsar. Uhum. Energia não é ruim. Eu não senti nada ruim. Como eu falei, houve um período que foi tudo pensado com muita alegria. Depois houve um processo que o próprio Preto Velho fala que tudo isso foi limpo, né? E se passa pelo processo de uma transformação. Algo a mais que você queira falar? Existe, você fala de energia às vezes ruim, tá? A única sensação ruim, e aí pelo meu lado físico, é às vezes um pouco de sufocamento. Tá? Então, assim, uma questão do ar, de respirar, né, nesse sentido. Além disso, é o que eu pude realmente perceber e o que foi me dito. Perfeito. Eu vou retirar então sua venda e vou te falar onde você está, ok? Licença. Ok. Nós estamos aqui com o Robson Sereno, que é o idealizador desse espaço. Robson, fala para ele, por favor, o que acontece aqui. Nós fazemos as constelações sistêmicas com cavalos. O Fábio foi muito impressionante porque eu senti que, de fato, ele se conectou com o trabalho feito aqui no local. Ele conseguiu sentir a energia dos animais, ele sentiu a energia das pessoas e que as pessoas vêm aqui para buscar equilíbrio. Foi legal também que ele fez um link com outro episódio, que era um cemitério, um espaço denso, pesado, e ele falou que aqui a energia era completamente diferente. Sim. Quanto à minha performance no dia de hoje, eu me senti muito bem e realizado. Cheguei literalmente muito nervoso ao local, mas
ali na hora da prova eu estava completamente tranquilo e sabendo o que eu estava falando. Eu acho que ele acertou na prova, né? O desafio era entender o que acontecia nesse espaço. E ele realmente cumpriu e entendeu tudo. Eu achei uma coisa muito bonita que ele falou de pulsos do coração, né? E aqui também tem uma questão, durante o trabalho, da pessoa se conectar com o cavalo, né? E a pulsação fica parecida. Então eu achei interessante ele trazer isso, porque era algo muito pontual. Então acho que ele foi muito bem, Na prova, eu não senti dificuldade nenhuma. Como eu falei, eu já cheguei e já fui mesmo ali colocando, né, permitindo a energia fluir e trazer o que foi necessário. Então, hoje eu me senti muito tranquilo. Se havia uma dificuldade, essa dificuldade foi sanada pela minha espiritualidade. A performance do Fábio Ricardo foi muito interessante, que eu percebi que ele estava muito conectado com tudo que estava ao redor. Embora ele só tenha tido que revelar que eram cavalos no final, mas ele estava muito ligado. E o mais curioso é que ele se ligou muito mais na dor, que aí eu fiquei também um pouco aqui sem ter muita clareza, se era a dor do que aconteceu aqui no passado remoto, ou se seria dos meus clientes que vêm para cá e que deixam essas emoções se dissiparem energeticamente com a constelação sistêmica com os cavalos. Então, a questão de andar pelo local com os cavalos por perto, eu não senti o cavalo, eu não sabia que tinha, eu não escutei cavalos, mas eu senti o meu coração pulsando com outro, e isso eu tenho certeza que era com o cavalo. O Fábio Ricardo, eu achei que ele foi muito bem, né? Ele teve uma performance muito positiva hoje, porque ele realmente captou, né? Ele sentiu uma necessidade muito grande de andar no local onde os cavalos estavam, então ele deu algumas voltas e aí parece-me que ele foi se conectando com a energia do local. Então ele comentou que as pessoas vão até o local para poder se equilibrar e ele teve um desequilíbrio também durante a performance que ele quase caiu. E ele conseguiu interpretar que aquilo poderia ser uma necessidade que as pessoas têm de se equilibrar quando elas vêm até esse espaço. Então eu achei que ele teve uma performance excelente. Eu senti essa pulsação, né? Apesar de eu não ter afinidade com o cavalo, era como se o meu coração pulsasse junto com o dele. Eu sentia o meu coração grande e o sufocamento, né, era algo que a própria terapia, como eu falei, é um processo de cura. E aí você revela essa questão da catarse, né? Porque é como se a pessoa ficasse engasgada por questões emocionais. Então, estou muito feliz pelo meu resultado. Muito bom! E resta ainda um paranormal para vivenciar este desafio e vamos ver como que ele vai se sair. Mistérios paranormais. Professor Bauer, como vai? Bem, Vou só te virar aqui de ladinho. Bom, nós estamos no local onde vai rolar o desafio da sensitividade. O que está em jogo é você utilizar a sua clarissenciência, que é a sua percepção, para você falar o máximo que você conseguir sobre esse local onde estamos. E você vai fazer isso de olhos vendados, né? Literalmente às escuras. A ideia é que você capte e comente o que é aqui, quais os registros que existem nesse local, o que foi feito ou é feito, o máximo que você conseguir. Se você quiser, a gente pode conduzir você para andar no local. E aí os meninos vão te acompanhar, os Almeidas. Agora, se não for preciso, a gente pode começar daqui. É contigo. Tá bom. Deixa eu só me concentrar aqui. A partir de agora temos 5 minutos. Tá. Eu sinto que parece que teve algum evento que aconteceu aqui.
parece que foi há muitos anos. Existe uma energia, isso eu já estava sentindo desde antes, né, de alguma coisa como sufocamento, uma coisa prendendo, né, uma coisa que prende. Eu sinto que envolve mulher também, um homem, mulher. Parece que tem também uma energia de engano, né? Também eu sinto como se foi uma coisa marcante que alcançou grandes patamares. Deixa eu sentir mais. Sinto como fosse algo sofrível, né? Não foi algo rápido, parece, né? Parece que teve uma enganação, algo que se prolongou por algum tempo, né? Tem uma energia de conflito, mas ao mesmo tempo tem uma energia de... Essa energia de enganação, ela tem a ver com um sentimento mais aflorado, talvez um sentimento de paixão, não sei, né? Está aqui. Posso andar só um pouquinho? Pode, eles vão te conduzir. Tá. Só um minutinho, os Fazer meninos estão entrando em uma meia cena, lua pra aí. você fazer uma volta. Tá. Fica à vontade. Pode ir sentindo as energias primeiramente, daí daqui a pouco você Tá. conta pra gente. Tá. Ok, professor Bauer, você deu mais uma volta aqui pelo espaço. O que mais que você sentiu? Eu senti muito a energia de camuflagem, como se tivesse que esconder algo escondido, que precisasse não ser revelado aqui, né? E vem muito forte essa parte do engano, né? Né? E eu sinto, né, que aconteceu alguma tragédia, pode ser enganou alguém para cometer algum ato criminoso, talvez, né? Parece isso, alguma coisa aqui. E a alma dessa pessoa meio que sofrível, né? E não foi uma coisa rápida, né? Foi uma coisa que aconteceu vários elementos antes, né? Eu acho que é isso que eu senti. Você acha que você está onde? Talvez num sítio, alguma coisa assim, uma fazenda, né? Dá essa impressão, que é um lugar mais retirado. A energia daqui você sente que é boa, ruim, neutra? Alta frequência, baixa? Existe uma energia baixa, é que parece que já foi algum tempo que aconteceu, né? E as energias vão meio que se perdendo, né? Mas dá, se eu me concentrar bem no ato, dá pra perceber que tem um fato que parece mais pro lado negativo, né? Parece ser mais negativo pelo que aconteceu aqui, né? Parece que foi acontecer há algum tempo, então a energia não tá tão forte assim, mas mais negativo. Ok. Você sente que você está num sítio. É. Então você sente natureza. Sim. Tá. E nesse espaço onde a gente está, que presenças você sente? Produção, eu? Sim, vocês, Você? a produção, alguns animais em volta, né? Essa energia, essa vibe aqui, né? Para finalizar, que tipo de animal você percebe? Cavalo, né? Os cavalos, parece ter alguma coisa próxima aqui relacionado a isso, né? A um estábulo, alguma coisa assim, né? Porque também tem o cheiro como fosse cocô de cavalo, assim, e tal. Perfeito. Ok, nós vamos te revelar então onde você está. Eu vou tirar a sua venda
e nós vamos te contar a partir de agora. Este é o Robson Sereno. Tudo bem? Prazer. Tudo meu. Robson, conta para ele o que é aqui. Então aqui é um ambiente onde nós fazemos as constelações sistêmicas com cavalos. Onde nós trazemos o oculto, o que não é revelado, para essas famílias que aqui vêm. Entendi. Mas então vocês trabalharam muitos casos aqui, né? Vários. Por isso que eu não conseguia achar uma alma em si, mas sentia muita energia assim, de várias coisas que poderiam ter acontecido. Né? E você falou de algo enganoso, às vezes as pessoas vêm para cá querendo permanecer no auto-engano. E os cavalos revelam aquilo que elas às vezes não querem ver. E a partir daí, essa verdade posta, eles podem fazer infinitas escolhas. Porque geralmente as pessoas vêm para a constelação para tentar liberar algo, né, que está prendendo elas por muito tempo. Porque eu tentei a todo momento captar espírito e eu não sentia, mas sentia muitas histórias, entende? Sim. Histórias sim. Principalmente história de enganação, história de sofrimento, talvez até agora sabendo, né, que o familiar brigando com o outro, conflitos familiares, vinha muita coisa de conflito, tanto que eu falei, eu sinto que existe um conflito, né, que existe uma energia que um bate com o outro, é sofrível, então vem muita energia de sofrimento, talvez fica no solo aqui as relações mais limpas, né? Porque desce pro solo e fica aqui, né? Sim. Busquei algo mais assim, mas interessante, cara, bem interessante. Perfeito. Muito bom. Obrigado, Bauer. Obrigado. Bom, eu acho que o Bauer, ele se conectou basicamente à energia das pessoas que vêm aqui. Eu senti que ele conseguiu pegar coisas densas, mais pesadas, né? Então eu sinto que é a energia de quando as pessoas chegam, não do tratamento que elas fizeram. Então eu senti que foi mais por esse viés, assim, mas que não era o intuito da prova em si. Eu senti que ele talvez tenha se conectado com algo que possa ter acontecido neste espaço, nesse terreno, no passado. Que ele jogou algo muito do passado, algo ligado a crime. Então talvez há muitos anos, muitas décadas atrás, algo aconteceu e ele se conectou a isso, a essa energia do local. Eu achei o desafio de hoje bem interessante, né? Estávamos num ambiente diferente. Eu, a partir do momento que eu cheguei, eu sempre senti a energia dos cavalos, eu percebi eles, mas como era um ambiente de constelação familiar em si, eu sentia os conflitos das relações familiares, principalmente muito de casal, muito conflito de casal, né? Foi o que eu mais percebi, né? Até o fato depois que eu falei, é bom ou é ruim? Os cavalos, a energia é boa, lógico, mas como eu estava concentrado no campo ali da resolução, os conflitos eram negativos, né? Eram ruins, então foi essa percepção que eu tive. Eu gostei bastante da performance e da visualização do professor Bauer. Eu achei que ele se conectou muito bem com tudo que estava na volta e acredito também que ele fez um pouco mais de uma projeção, eu não sei se algo mais expansivo. Ele se ligou com as atividades que são realizadas aqui no local e ele trouxe também alguns componentes de uma forma mais difusa, talvez não tão específica, mas os três conseguiram alcançar o objetivo. A maior dificuldade da prova de hoje foi quando eu tentei primeiro captar espírito, né? Eu achei que poderia ter algum ato de morte, violência e tal. Eu não achava o espírito. De qualquer primeira coisa que você pensa, não tem espírito? Então deve ser algo que aconteceu há muito tempo, porque daí pode perder, o espírito pode sair dali, né? Mas aí veio muita relação de confronto, de conflito e de também esconder muita coisa, né? De camuflagem, às vezes camuflando alguma coisa que está por dentro para gerar essa resolução aqui, né? O que mais me impressionou do professor Bauer foi a sensibilidade dele em relação ao campo, dele ir percebendo como as coisas iam acontecendo, tanto que ele falou, eu vejo a presença de alguns animais. Eu achei até que de cara ele já fosse dizer que eram cavalos, porque antes dele iniciar o trabalho, os cavalos ficaram fazendo alguns barulhos, alguns movimentos que isso poderia identificar. E eu acredito que ele só identificou os cavalos muito mais pelo cheiro
das fezes dos cavalos, que são típicas da região. O professor Bauer, eu acho que ele teve uma dificuldade de se conectar com aquilo que estava sendo proposto, porque realmente não é fácil, né? Uma vez que a gente está falando de um local que acontece inúmeras atividades terapêuticas, muita gente vem com seus conflitos, com seus dilemas, e a gente sabe que a terra absorve, né, essas energias, o solo absorve, assim como se fosse num local fechado, as paredes também absorvem. Então, para mim, ele se conectou com esses dilemas das pessoas, com esses conflitos, e ele não conseguiu fazer a leitura, né, da atividade terapêutica que acontece. Mas, em contrapartida, ele foi muito bem quando ele enfatiza que há cavalos, né, ao redor, os animais, né, e nesse caminho ele se saiu bem. Sentir as energias de um local com os olhos vendados é algo extremamente desafiador. É só quando estamos literalmente no escuro que conseguimos captar a imensidão de possibilidades e de vibrações que residem num lugar. A visão física pode nos conduzir a um pré-julgamento, e isso pode nos impedir de enxergar além. O desafio de um paranormal é ver com o terceiro olho, o olho da alma, aquilo que os olhos físicos não conseguem enxergar. A gente se vê no próximo episódio. No próximo episódio, nossos paranormais continuam na Fazenda Despertar Sereno, em Mairiporã. Eles terão o desafio de sentir a energia de objetos do proprietário do local e descobrir peculiaridades sobre ele. Mistérios paranormais.